vivo. Olá! Vamos virar, vai. Olá, boa tarde, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudá-lo, está muito torto, com esta palavra: graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer a você que Deus é muito bom. Deus é bom o tempo todo. Olá, Marcos Vinícius, boa tarde. Você que está chegando, dê um sinal. Muito boa tarde. Graça e paz do Senhor Jesus. Graça que salva, graça que perdoa, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Rejane Lima, muito boa tarde, minha irmã. Gilberto Alves, quanta saudade, meu irmão e amigo Gilberto, lá de São Paulo. Deus te guarde, viu, Gilberto, nesse tempo tenebroso. Amigo José, de Realengo. Vanderlei, também de Realengo. Deus guarde as vossas vidas. Iracema Lima, Deus abençoe você. Mário Fernandes, meu amado irmão, Deus te guarde. Deus nos dê um tempo maravilhoso nessa tarde, começando já uma noite depois das 18 horas, por isso dizemos boa noite. Badu, João, sejam bem-vindos. Deus guarde as vossas vidas. Deus guarde o nosso coração. Noemi Santos, a paz do Senhor Jesus. Deus nos dê um tempo maravilhoso com o Salmo 91. Esse é um salmo bendito. Esse é um salmo que fala de segurança. Esse é um salmo que fala coisas tremendas. E você que está chegando hoje pela primeira vez, minha irmã Leila, Deus te abençoe, minha irmã, fique firme. Hoje nós estamos na quarta live, falando do Salmo 91, e hoje nós vamos entrar no versículo 11, que fala dos anjos, porque dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Isso é maravilhoso, saber que Deus dá ordem aos seus anjos. Marcos Paulo, seja bem-vindo. Silvia Simões, seja bem-vinda, minha irmã Silvia. Macilane Mesquita, amiga de Realengo, ortodoxa de Realengo, dê um abraço ao amado Bispo Francisco. Deus guarde as vossas vidas. Irmã Eliane Santos, seja bem-vinda, irmã Eliane. Deus guarde você, tua casa. Deus guarde Josias, vindo do trabalho. Queridos irmãos, vamos então orar a Deus e fale ao nosso coração, que Ele nos revele a sua palavra. Boa noite, irmã Leila, graça e paz. Boa noite, irmã Silvia, graça e paz. Vamos pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração palavras de vida, que possamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Deus tem sempre uma palavra para nós quando abrimos a sua palavra. Amém. Josias acabou de chegar. Dê um abraço no nosso amado irmão Josias, nosso irmão Ricardo. Deus te abençoe, Ricardo. Muito boa noite. Irmã Débora, boa noite, irmã Débora. Deus guarde o teu coração. Enquanto os irmãos estão chegando, vocês podem chamar outros. Mande um link, uma chamada, para que outros irmãos então venham estar conosco, compartilhando da sua palavra, que nunca volta vazia. A palavra diz que ela sempre fará
aquilo para qual ela foi determinada. Irmã Patrícia Silva, seja bem-vinda, irmã Pati, boa noite. Deus guarde Badu, você e as crianças. Então oremos, queridos, pedindo a Deus um tempo abençoado, um tempo na sua presença. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse dia, nós te damos graça por esse tempo que podemos estar juntos, Senhor, e rogamos pela tua presença, rogamos, Senhor, pela tua graça sobre nós, rogamos ao Pai para que o teu Espírito Santo, ele nos visite nessa noite, ele fale conosco, ele nos encha da sua palavra, ele traga a tua revelação fresca, Senhor, que a tua palavra seja viva e eficaz em nossos corações, que a tua palavra, Senhor, ela torne vida a nós. Senhor, dá-nos a beber da água da vida. Tu és a água da vida, Senhor, e nós abriremos a tua palavra. Tu és o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Portanto, Senhor, rogamos a ti, fala conosco. O nosso coração agora está inclinado diante do Senhor. Ó Deus, nós estamos debruçados sobre a tua palavra. Pedimos, Senhor, revela-nos a tua palavra, revela-nos a tua palavra pelo teu Espírito Santo. Senhor, traz vida ao nosso coração. Senhor, nós não queremos ir a cisternas rotas, nós queremos ir a ti, Senhor, que és o manancial de águas vivas. Portanto, comunica ao nosso coração, Senhor amado, a tua palavra, para o louvor e para a glória do teu nome, para que o teu nome seja engrandecido esta noite, para que as nossas vidas sejam edificadas, ó Deus. Robustece a nossa fé essa noite, que a nossa fé fique, ó Deus, robusta com a tua palavra. Senhor, aumenta-nos a fé à medida que vamos a tua palavra mais uma vez nesse dia, Senhor. Muito obrigado pelo pão que o Senhor nos deu hoje, ó Deus, o pão espiritual que comemos, Deus, e o pão material. Muito obrigado, Senhor, porque em tempos de crise o Senhor nos tem alimentado com a tua palavra, o Senhor nos tem alimentado, Senhor, com a tua palavra, com homens de Deus que estão expondo a tua palavra, ministrando ao nosso coração. Por isso, Pai, te adoramos e te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, nosso amado Deus. Ah, Senhor, precisamos da tua presença. Sem a tua presença, Senhor, é apenas uma reunião, mas com a tua presença, ó Deus, é um tempo de adoração. Quando abrimos a tua palavra, Senhor, esse é um tempo de adoração. Portanto, fala ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos irmãos, louvado seja Deus. Isabel Costa, Deus te abençoe, minha filha, boa noite, muito bem-vinda. Priscila Dantas, boa noite, Priscila, muito bem-vinda. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Antes de entrarmos no versículo 11, você que tem a sua Bíblia aí, abra no Salmo 91, esse é o Salmo que estamos meditando, né? Vamos ver se hoje nós terminamos, mas se não terminarmos não tem problema, quarta-feira voltaremos a meditar. Se terminarmos hoje, né, nós então entraremos em outro assunto que o Senhor nos dará. Se não, a gente então termina o Salmo 91 na quarta-feira. Não temos pressa, né, irmãos? O governador já disse que a partir de segunda-feira em diante já tem mais 15 dias de quarentena. Nós gostaríamos de estar com a vida normal, mas não é possível. Minha prima Sônia Regina, seja bem-vinda, direto de Queimados. Deus te guarde, viu, Regina? Você, seu esposo e suas filhas, toda a sua casa. Deus seja louvado. Então, queridos, antes de olhar o versículo 11, eu queria ler uma outra introdução. Hoje, meditando, estudando, uma introdução que é do nosso amado irmão Charles Riley. Charles Riley é o autor da Bíblia Anotada, da edição expandida.
ele meditando também no Salmo 91, ele diz o seguinte: este salmo de confiança, esse é um salmo de confiança, viu, querido? Esse salmo de confiança pode ser assim esboçado: as bases da segurança se encontram no caráter e no cuidado de Deus. As bases da segurança se encontram no caráter e no cuidado de Deus, que estão do versículo 1 ao versículo 8. Essas bases, aquilo que segura todo o salmo, as bases do salmo, ela há segurança nelas. Por quê? Porque elas falam do caráter de Deus e do cuidado de Deus. Deus tem um caráter excepcional. Não precisamos duvidar do caráter de Deus. E o seu cuidado, a mesma forma. Mas ele diz mais: as bênçãos da segurança são a sua proteção e o seu amor. Vou repetir. Este salmo de confiança pode ser assim esboçado: as bases da segurança se encontram no caráter e no cuidado de Deus. As bênçãos da segurança são a sua proteção e o seu amor. As bênçãos do salmo, as bênçãos da segurança, elas têm a ver com a proteção de Deus e com o amor de Deus. Amém? Irmã Luizete Matos, lá de São Pedro de Jequitinhonha, muito boa noite, minha irmã, graça e paz. Thaísa Guimarães, boa noite, Thaísa, Deus te guarde e abençoe você e tua casa. Irmã Luciene Raimundo, lá do Nordeste, Deus te guarde, viu, Luciene? Guarde você e tua casa. Saudades. Então, queridos, este salmo, ele tem essas prerrogativas: segurança. E na segurança, nós podemos ver o caráter e o cuidado de Deus. As bênçãos dessa segurança têm a ver com a proteção e com o amor de Deus. Deus nos guarda porque no seu caráter ele promete guardar os seus filhos. Deus nos abençoa com a segurança porque Deus nos ama e no seu infinito amor ele nos abençoa com os seus cuidados, com a sua proteção. Minha prima Dirce Santos, Deus te abençoe, minha prima Dirce, seja bem-vinda, muito boa noite. Paula Ferreira, minha filha, Deus te abençoe, minha filha, Deus te guarde. Vamos olhar então o versículo 11. Versículo 11 do Salmo 91, se você tem sua Bíblia, abra por favor, no versículo 11 do Salmo 91, versículo 11, porque nós já estamos falando sobre ele, esta já é a quarta vez. Estamos indo versículo por versículo, sem pressa, olhando o texto, o contexto e olhando toda a Bíblia. Diz assim o versículo 11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Esta é uma promessa, esta é uma bênção do Salmo 91. Amém, minha irmã Alcina, Deus te abençoe, muito boa noite, seja bem-vinda, irmã Alcina, filha na fé. Levamos a Cristo e discipulamos durante o avivamento que vivemos na década de 80. A paz de Cristo, minha irmã Alcina. Essas bênçãos, querido, que Deus promete, são para os seus filhos, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, aqueles que descansam à sombra do Onipotente. E chegando no versículo 11, o salmista diz que Deus vai dar ordem
aos seus anjos a nosso respeito, a respeito daqueles que hão de herdar a vida eterna. Eu queria olhar com você alguns textos que falam do ministério dos anjos. Qual é o trabalho dos anjos em relação aos seres humanos? Você acredita em anjos? Se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, certamente você acredita no ministério dos anjos. E eu queria ir com vocês, queridos, em Hebreus. Abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Hebreus, o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem foi o escritor, algumas especulações, mas não podemos afirmar quem é o escritor da carta aos Hebreus. Nesse contexto, ele está falando que Cristo é superior aos anjos. E chegando lá no versículo 14, ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Se você tem a sua Bíblia, abra, por favor, para que você possa acompanhar. Caderno e caneta na mão são o material necessário, né? Nossas ovelhas e discípulos sabem disso, que não dá para estudar a Bíblia, ouvir uma mensagem, sem estar com a Bíblia aberta, caderno e caneta na mão. Diz o seguinte, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O contexto ali está falando dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Muito olhar então esse versículo de Hebreus. Primeiro, o texto diz que eles são espíritos. Talvez você diga, eu nunca vi um anjo. Você tem toda a razão, porque eles são espíritos. Embora, como espírito, eles têm o poder de se materializar. Querendo Deus, em alguma ocasião, os anjos podem tomar a forma humana e assim então se manifestar alguém. E a Bíblia é repleta de exemplos que fala da presença dos anjos junto com os homens, junto com o povo de Deus, o povo de Israel. E no Novo Testamento fala dos anjos junto com a igreja, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agora, diz aí também o seguinte, eles são espíritos ministradores. E essa palavra aí eu quero olhar com você, ministradores, a palavra no grego aí é leiturgos, aqueles que servem sem remuneração, mesma palavra lá de Atos 13, né? Minhas ovelhas estão acostumadas com esse texto e esse contexto, lá em Atos 13, quando diz, servindo eles ao Senhor e jejuando, servindo ali a mesma palavra, leiturgos, fala de serviço público sem remuneração. Então os anjos, eles são os agentes públicos de Deus que trabalham a nosso favor sem receber salário. Veja que coisa maravilhosa, queridos. Por isso que lá o salmista diz que eles são espíritos, eles são anjos que Deus coloca para trabalhar a nosso favor. E aí diz mais o versículo, segunda parte diz, enviados para serviço. Opa, a palavra ministro já fala de serviço, mas o autor ele reforça a ideia do texto, dizendo que eles são enviados, são comandados por Deus para serviço. Serviço de quem? A quem eles servem? E aí tem todo o detalhe, né? A quem que eles são enviados? E a quem que eles servem? A última frase do versículo vai deixar claro.
a favor dos que hão de herdar a salvação. Eu pergunto a você, quem vai herdar a salvação? Todos quantos aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Amém, irmã Janete Marinho, a paz de Cristo, minha irmã, seja contigo. Deus te guarde, você e tua casa. Aqueles que hão de herdar a salvação são os discípulos de Cristo Jesus, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo, lá no versículo 1 nós explicamos, né? O primeiro versículo, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Quem é os que habitam? Os que um dia seguiram os caminhos do Senhor Jesus, ouviram o chamado, como os discípulos ouviram, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nós fomos até Mateus capítulo 11, verso 28, quando Jesus faz um novo convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então esses que resolveram ir a Cristo, esses que resolveram entregar as suas vidas ao Senhor Jesus, esses vão herdar a salvação. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, né? Que Jesus veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Irmão Gilson Marins, graça e paz, meu irmão. Meu irmão Walter Mazzini, lá de Cambuci, Gilson Marins, lá de Unamar. Sejam bem-vindos, queridos. Graça e paz para os meus queridos irmãos, colegas de ministério. Então, queridos irmãos, essa promessa é nossa. Os anjos trabalham a nosso favor, a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação? Todos quantos um dia resolveram, decidiram, porque essa é uma questão de decisão. Você pode ouvir a palavra, você pode visitar uma igreja, você pode ser amigo dos irmãos, dos crentes, você pode gostar dos crentes, gostar da igreja, mas se você não decidir no seu coração entregar a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a tua salvação não está garantida, porque somente aqueles que resolveram, decidiram entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. E você pode fazer isso esta noite, queridos, durante essa live. No final dessa live, você pode decidir entregar a sua vida a Cristo. Eu sei que o Senhor Jesus, o Espírito Santo já tem falado ao teu coração, e você tem pensado sobre isso. Então, quem sabe hoje é o dia aceitável para você. Quem sabe hoje é o dia que você vai decidir de fato entregar a sua vida nas mãos de Deus, para que então você tenha direito a esse serviço dos anjos. Os anjos são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então quero convidar você a fazer parte desse grande time, essa grande igreja, querido. Em todo o mundo há cerca de 2 milhões de cristãos que professam a sua fé no Senhor Jesus Cristo, que um dia resolveram entregar as suas vidas a Ele e viver segundo a sua palavra. Que essa noite você decida fazer parte então dessa grande igreja. Mas eu queria falar mais um pouco a respeito dos anjos e do seu serviço. Queria ver alguns exemplos com amados irmãos e amigos. Vamos a Daniel, livro de Daniel, lá no Antigo Testamento. Daniel, no capítulo 6 de Daniel, os anjos ali fazem um trabalho excepcional com Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel era um homem santo, era um santo homem de Deus.
Daniel estava na Babilônia, exilado, era escravo, foi como escravo, porém Deus o exaltou e ele estava então agora no palácio. A irmã Janete diz que foi a decisão mais linda que ela teve na vida, a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Amém, irmã Janete? Eu creio que de cada um de nós foi a melhor decisão, a mais importante que fizemos em toda a nossa vida, aceitar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Daniel capítulo 6, verso 16, abra a sua Bíblia. Daniel tinha alguns inimigos na corte que fizeram uma trama contra ele e acusaram ele falsamente, de maneira que a sentença foi ser lançado na cova dos leões. E se você não conhece a história, querido, o crime que ele cometeu foi de orar a Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, e o rei tinha assinado um decreto que quem orasse a qualquer outro Deus, a não ser ao imperador, que na época era Nabucodonosor, seria lançado na cova dos leões. Os inimigos de Daniel insuflaram o coração do rei a escrever esse decreto, porque eles tinham raiva de Daniel e eles sabiam que Daniel servia ao Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, e que Daniel não ia se encurvar a nenhum outro Deus. E de fato não se encurvou. E a sua sentença foi ser lançado na cova dos leões. E eu queria ler com vocês, queridos irmãos e amigos, capítulo 6 de Daniel, verso 16, diz o seguinte: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Imagina você, o rei gostava de Daniel, o rei amava Daniel, por isso ele foi jejuar durante a noite, ele não quis saber de dança nem de música, ele foi rogar por Daniel. Veja você, Daniel estava fazendo uma tremenda diferença na Babilônia, uma tremenda obra divina no meio dos babilônios. E aí o rei então de manhã correu à cova e gritou: Daniel, Daniel, porventura o teu Deus tenha podido livrar-te dos leões? E aí então Daniel responde lá de dentro. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, aleluia, louvado seja Deus. Daniel estava vivo numa cova cheia de leões. Queridos irmãos e amigos, veja que Deus enviou os seus anjos para guardar a Daniel. E Daniel continuou dizendo: meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Oh, aleluia! Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, Deus enviou o seu anjo, ou os seus anjos no plural, né? Daniel diz aqui o seu anjo. Pode ter sido um anjo é suficiente para fechar a boca de vários leões, pode ter sido vários anjos. Uma coisa é certa:
Deus dará ordem a seus anjos a nosso respeito, queridos. E aí quando o rei ouviu aquilo, o rei se alegrou. Versículo 23 diz o seguinte: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E aí está o segredo, queridos, o poder da fé. Boa noite, Monique. Seja bem-vinda. Deus te guarde, viu, minha irmã? De todo sintoma do coronavírus, de gripe. Deus te cure, Deus te fortaleça da noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos, o que Deus não pode fazer por nós? Deus enviou os seus anjos e o rei ficou maravilhado. Daniel saiu sem nenhum dano, porque crera no seu Deus. Nós precisamos crer em Deus, colocar a nossa fé em Deus nesse tempo de crise no mundo inteiro. Há uma peste que se propaga na escuridão e durante o dia. Ah, meus irmãos, mas nós precisamos crer que Deus vai nos guardar. Ele vai nos proteger de todo mal, de toda peste perniciosa. E se porventura Ele quiser nos levar com essa doença, Ele nos levará, porque Ele é soberano. E aí a Bíblia diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, terminando esse texto, para que você não pense que os leões estavam jejuando ou já tinha comido muito, por isso então não devorou Daniel, o texto continua. Versículo 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario, que não é rei Nabucodonosor, perdão, é o rei Dario, já tinha passado o período de Nabucodonosor. Daniel ficou no Império Babilônico, queridos, durante 4 reis. 4 reis. Daniel chegou lá com 15 anos, mais ou menos, e foi até os 90 anos, segundo os estudiosos, historiadores. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Aleluia! Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Que coisa linda, né? Nabucodonosor, Dario, Ciro, e passou também aí nesse reino Artaxerxes, se eu não estou enganado, que foi filho de Nabucodonosor, aquele que viu a inscrição na parede. Daniel prevaleceu ali porque buscava a Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, queridos. E quem sabe, nesta crise, Deus vai restaurar a sua igreja e nós voltaremos a ver os milagres de Deus em nossas vidas, através da oração e da sua palavra. Roberto Oliveira, boa noite, querido irmão, lá de São Pedro do Jequitinhonha. Deus te guarde, viu, Roberto? Você e tua casa. Deus guarde toda esta cidade maravilhosa. Grande saudade que eu tenho dos queridos irmãos. Meus amados irmãos, veremos mais um texto que fala dos anjos. Vamos olhar agora o Novo Testamento, livro de Atos. Atos dos Apóstolos, o começo da igreja. Atos capítulo 5. Os anjos tiraram da prisão os apóstolos. Os apóstolos foram presos porque pregaram a palavra. Veja bem, querido, Daniel foi preso porque orava a Deus.
Os apóstolos foram presos porque estavam pregando a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe esse tempo de crise tremenda, pessoas não verão anjos entrando nos hospitais e curando pacientes. Lá na Itália os médicos já estão se convertendo a Deus. Alguns médicos disseram: nós somos ateus, mas se Deus não nos socorrer, nós vamos perecer. A Europa é uma região pós-cristã, em profunda decadência no que diz respeito ao cristianismo. E nesse momento a Europa está sendo assolada pela Covid-19. Nós temos que orar e clamar a Deus pelos povos da Europa: Espanha, Itália, Alemanha, França, queridos, Suécia, Suíça, países que já tiveram avivamento tremendos, mas ao longo dos anos a frieza espiritual tomou conta. Inglaterra, grandes pregadores avivalistas saíram daquelas regiões, mas hoje estão na escuridão. Oh, glória a Deus. Rei Belsazar, muito obrigado, irmã Eliane. O rei lá que viu a inscrição na parede. Daniel passou por todos esses reis, ficando firme. Quem sabe nesta hora da história, Deus vai levantar cristãos da Europa, homens de Deus, naquele país, que pregarão a palavra e verão anjos. Irmã Mara Rosana, graça e paz, minha irmã, saudade. Irmã Mara foi uma das primeiras missionárias, queridos, que tivemos envolvido. Mara foi missionária no Peru, lá na cidade de Arequipa. Ela e nosso irmão Clério. A igreja no Anil ainda pequenina, começando, e nós já estávamos envolvidos em missões e ajudamos a sustentar ali a irmã Mara e irmão Clério durante um período. Tempo bom, irmã Mara. Deus te guarde aí, viu, minha irmã? Fique firme. Discipulado em missões é o trabalho da igreja, queridos. E esse é um tempo maravilhoso para orarmos pelos missionários, para clamarmos a Deus, para ofertarmos para os missionários que estão nos campos precisando de ajuda, da nossa oração, do nosso apoio, do nosso sustento. Vamos olhar mais um texto, Atos capítulo 5, verso 17, diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram numa prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Oh, queridos, aleluia, que maravilha! O anjo não só fecha a boca dos leões, mas os anjos também livram na prisão. Eles estavam na prisão não porque cometeram crimes, não porque roubaram, assassinaram alguém, não. Estavam ali presos porque eles pregavam a palavra. Então era uma prisão injusta, né? E uma prisão aqui que não é nem dos romanos, é dos próprios judeus, que se levantaram contra os cristãos, porque não reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmã Rosali Nogueira, graça e paz, minha irmã, seja bem-vinda, Deus te guarde e te fortaleça. Queridos irmãos, veja bem, os anjos entraram ali e soltaram os apóstolos. Não é isso que o Salmo diz? O Senhor Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, seja qual for a tua situação, seja qual for o teu problema. Ele, o Senhor, dará ordem aos seus anjos a teu respeito, a meu respeito, a nosso respeito. Mas ainda em Atos capítulo 12, vamos um pouco mais à frente, Pedro e Tiago são presos. Atos capítulo 12, agora não estão todos apóstolos, mas está Pedro e Tiago. Atos capítulo 12, a partir do verso 5, diz o seguinte: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele.
Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. A porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. O anjo não precisa de chave, viu, queridos, para abrir o portão. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Oh, aleluia! Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Que maravilha, né, irmãos? Parece até que estamos no tempo do coronavírus, gente orando em todo tempo, em todo canto, em todo lugar. Boa noite, Natan Salles, seja bem-vindo, querido, Deus te guarde. Natan Salles e Alessandra são missionários da missão Avante, serviram ao Senhor no Uruguai durante 20 anos e agora estão se preparando para ir a Portugal. Se Jesus não voltar, se demorar mais um pouco, eu creio que esses amados irmãos estarão indo ao norte de Portugal, pregar a palavra e estar ali compartilhando do amor de Deus com aquele povo. Se você quer investir em um missionário, pode ligar para nós. Nós temos aí Natan Salles precisando de sustento, querido, para voltar ao campo missionário. Amém? Se quer investir em missionário, gente séria, que planta a igreja, que vai sair com a missão Avante, uma missão séria, ligue para nós, faça contato, que você vai fazer um bom investimento na obra missionária. Então, queridos, para Deus não há dificuldade em enviar os seus anjos a nosso respeito. Ele trabalha a nosso favor. Queria ver o último texto que fala dos anjos, Lucas 22. Os anjos também assistiram a Jesus. Que coisa interessante. Ele serve a igreja, ele serviu no Antigo Testamento, ele serviu os apóstolos, ele serve a igreja hoje e ele serviu também Jesus. Irmã Lindalva Alves, seja bem-vinda, minha irmã. Deus te guarde e fortaleça o teu coração. Jesus, quando estava lá no Getsemane orando, naquela noite terrível, a noite anterior à sua prisão, diz assim o texto, Lucas 22, versículo 42 e 43. Jesus estava orando, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Apareceu um anjo do céu que o confortava. Que maravilha! Louvado seja Deus! Um anjo de Deus foi até Cristo e visitou o Senhor Jesus, consolando naquele momento de agonia. E a agonia de Cristo foi tanto, queridos, que diz assim o versículo 44, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Querido, ele suou sangue naquela noite, porque ele não rejeitou a cruz, ele não voltou atrás, ele derramou a sua alma na morte, pela minha vida e pela sua vida, querido.
Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, o sangue de Cristo, o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário pelas nossas almas. Foi derramado por você, meu querido, que precisa ainda hoje decidir entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Léa Martins, minha irmã, seja bem-vinda, Deus te guarde, Deus te abençoe. PGS Santos, Deus te abençoe, minha irmã, fique firme, não desanime em meio às lutas e às batalhas. Ah, queridos irmãos, os anjos do Senhor trabalham a nosso respeito. Mas eu queria que você pensasse uma coisa. Esses exemplos que nós olhamos, todos eles, os 4 exemplos, nós teríamos mais de 30 exemplos de anjos que aparecem. Anjos apareceu a Gideão, anjos apareceram a Abraão, anjos apareceram a Ló. Ah, querido, anjos apareceram a tanta gente. A João na ilha de Pátimos para revelar o Apocalipse. Anjos apareceram, apareceu a Paulo naquele navio, naquele naufrágio. O anjo de Deus, a quem eu sirvo, me apareceu essa noite. Os anjos estão trabalhando a respeito da sua igreja. Queridos irmãos e amados, mas preste atenção no detalhe. Eles apareceram todas as vezes em tempos de crise, crises profundas. Daniel estava prestes a morrer, comido pelos leões, e os anjos apareceram para salvar Daniel. Pedro estava prestes a ser decapitado, porque Tiago já tinha sido decapitado. Aí está a soberania de Deus. Ah, por que Deus não guardou Tiago? Deus queria que Tiago subisse, queridos, para estar junto dele. Por isso Deus permitiu que Tiago fosse decapitado. Mas quanto a Pedro, o Senhor disse, não é a hora de Pedro chegar à minha presença ainda. Eu ainda tenho um trabalho com Pedro. Por isso Deus mandou o seu anjo ir naquela prisão e soltar a Pedro, e soltar o apóstolo Pedro. Então preste atenção no detalhe, crises. Jesus no Getsemane estava em crise. Os apóstolos estavam em crise. Paulo naquele naufrágio estava em crise. Tempos de crise. Deus envia seus anjos para trabalhar a nosso respeito. Quem sabe então nesse tempo de crise profunda do coronavírus, você não vai ter uma experiência viva, poderosa. Por isso, queridos, não podemos ter medo da crise. Por isso não podemos nos apavorar no meio da crise. Porque é na crise que Deus trabalha. Crise significa perigo e oportunidade. A crise, queridos, ela é boa. Nosso discipulador costuma dizer, a crise é boa. Por isso, querido, na crise, o poder de Deus se manifesta. Então, não tenha medo. Deus, certamente, nesse tempo de crise, está conosco, está ao nosso lado, nos guardando. Aqueles que precisam ir trabalhar, né, como o Mário que está assistindo, que pertence às Forças Armadas, precisa ir trabalhar. Se você é um policial da Polícia Militar, se você é enfermeiro, médico, se o teu trabalho não te dispensou, você precisa ir trabalhar, não tenha medo. Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Aleluia. Meu amado irmão Cláudio Silva, Deus te guarde, meu amado irmão. Cláudio, companheiro de batalha, de ministério, está conosco também. Deus te fortaleça, viu, Cláudio? Deus te guarde, você e sua casa. Queridos irmãos, não tenham medo. Este é um salmo com muitas promessas. E uma delas está aí no versículo 11. Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Que maravilha! A gente ter a certeza de que Deus vai nos guardar em toda e qualquer situação. Amém, queridos? Muito bem. Vamos ao versículo 12. Versículo 12, ainda falando sobre os anjos, diz o seguinte: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Né? O versículo 12 é o complemento do 11, que diz que Deus vai dar ordem aos seus anjos para nos guardar
em todos os nossos caminhos. E diz também que ele vai proteger, para que a gente não tropece com o pé em alguma pedra. Ele vai nos sustentar com as suas mãos. Queridos irmãos, esse texto ele é tão glorioso que até o diabo sabe disso. O diabo usou esse texto de maneira errada lá na tentação no deserto, quando ele instigou Jesus, né? O diabo levou Jesus no pináculo do templo e disse: se ajoga daqui, se tu é de fato o Filho de Deus, porque está escrito. Olha, o diabo citou aí o Salmo 91. Está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Mas Jesus sabiamente resistiu a Satanás, dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na primeira live ou na segunda, não me lembro, nós citamos esse salmo, quando falávamos do cuidado que temos que ter nesse tempo, a precaução, né? O governo está dizendo: fique em casa, se resguarde. E aí você não tem que sair por aí dizendo: eu vou sair porque Deus vai botar os anjos dele para me guardar. Aí você vai estar caindo nesse erro que Jesus não caiu. Você vai tentar a Deus. Se você não precisa sair de casa, e está saindo, se expondo, sem necessidade, você vai tentar a Deus. E aí, querido, pode ser que Deus deixe você lá sozinho para enfrentar o coronavírus. E aí você sabe o que vai acontecer. Porque sem Deus, nada podemos fazer. Se você precisa ir trabalhar, a promessa vai se cumprir na tua vida. Ele dará ordem, eles vão te sustentar nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Amém? Versículo 13, vamos então adiante. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Algumas traduções dizem o leãozinho, né? Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Talvez você diga: pastor, mas agora como é que vai ser? Não tem ninguém aí pisando leão, nem pisando em serpente, nem calcando os pés o filho do leão e a serpente. Querido, eu quero dizer a você uma coisa. Esse texto fala da autoridade da igreja contra todo e qualquer mal. Sandra Silva, amém, minha irmã? Deus te guarde, irmã Sandra Silva, lá da Espanha. Deus te guarde aí, viu, minha irmã? Fique firme, não sai de casa sem necessidade. Deus te livre do coronavírus. Queridos irmãos, a autoridade da igreja para pisar serpentes e escorpiões. Jesus declara isso lá no Evangelho de Marcos. Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 16. O texto fala, de maneira aí figurada, da nossa autoridade com qualquer espécie de mal. E aí a figura do leão, porque o leão, é uma figura bastante perigosa, é um felino feroz, que pode esmigalhar qualquer ser humano. Porém, Daniel, amansou os leões com oração e jejum. Talvez Daniel tenha feito até um leão de travesseiro. Eu não creio que ele tenha pisado nos leões, mas quem sabe Daniel dormiu, com a cabeça em um dos leões. Tirou o poder dos leões, tirou o poder do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Paulo tirou o poder da serpente abrasadora. E Jesus, no Evangelho de Marcos, quando ele dá a autoridade, os discípulos, e ele também dá não só autoridade, mas ele dá a ordem, queridos, para que nós possamos pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15, ele dá uma ordem aí, mas junto com a ordem, ele também dá a autoridade. Diz o seguinte o texto: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais
hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Querido, aqui Jesus está dando autoridade à igreja, Jesus está delegando a autoridade à sua igreja. Ao longo dos anos, a igreja perdeu essa autoridade. Por que perdeu? Porque parou de orar, parou de buscar Deus, parou de gastar tempo com Deus. Então nós, como igreja, perdemos essa autoridade espiritual, esse poder que vem de Deus, o poder que vem do céu. O poder não está em nós, querido, o poder está em Deus. Nós somos vasos de barro, né? Paulo diz lá, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, enquanto somos fracos, aí é que somos fortes. Então, nesse tempo de crise, nós estamos nos humilhando, né? Os crentes estão orando de joelhos. Ah, queridos irmãos, quem sabe nesse tempo Deus vai restaurar a autoridade apostólica no meio da igreja. Ele nos dará autoridade, querido. Ele nos dará ousadia para orar pelos enfermos e contra todo o poder do mal. A igreja então poderá se levantar e declarar o nome do Senhor Jesus, que está entronizado, que Ele está acima de todo principado, de toda potestade. Aleluia! Para todos sempre. Ah, queridos irmãos, esse, quem sabe, é o tempo em que Jesus está restaurando a sua igreja. Jesus está restaurando a sua igreja, porque o fim se aproxima, meus queridos. E quem sabe esse é o tempo em que Jesus vai restaurar a autoridade contra serpentes e escorpiões, e contra todo o poder do maligno, e contra toda e qualquer enfermidade, porque para Deus, querido, o coronavírus não é nada. Ah, Ele curou o leproso, Ele curou 10 leprosos, Ele curou o cego de nascença, o cego Bartimeu, Ele curou o aleijado de nascença. O coronavírus para Deus não é nada. Tudo está nas mãos de Deus. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade, e esse é um tempo em que você e eu, queridos, precisamos buscar a autoridade de Deus, o poder de Deus, não apenas com medo do coronavírus, querido, mas para que a autoridade da igreja, ela seja restaurada. E esse é um tempo em que nós precisamos, queridos, voltar a Deus. E eu queria então aí ir para os versículos finais do Salmo 91, que fala sobre buscar a Deus. Olha que diz o versículo 14, meu irmão. Preste atenção. Versículo 14 diz aí: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Né? Na tradução corrigida, pô-lo-ei no alto retiro. Alto retiro aí é pô-lo-ei a salvo, lugar seguro. Ah, queridos irmãos, mas quem que ele vai colocar no lugar seguro? Aquele que invocar. Ele me invocará e eu lhe responderei. Tenha certeza, aqueles que invocam a Deus, aqueles que buscam a Deus, Ele vai socorrer. Ele vai ouvir, querido, o nosso clamor. Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Jesus é o Todo-Poderoso e Ele está pronto para ouvir o nosso clamor nesta hora de angústia, nesta hora de dor, queridos. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Você pode dizer para o teu vizinho, você pode dizer para qualquer pessoa que você estiver falando do Evangelho, falando do amor de Deus, que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Ah, meus queridos irmãos, esse é um tempo maravilhoso que nós temos para buscar a Deus, se apegar a Ele com amor. Porque a mim
se apegou com amor, se apegar, estar ligado em Deus, ansiar pela presença de Deus, como Moisés, lá no deserto, lá no livro de Êxodo, Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos seus olhos. Então esse é um tempo, querido, nós temos que rogar a Deus, buscar a presença dEle e dizer: Senhor, mostra-me os teus caminhos, Senhor, mostra-me a tua glória. Ah, queridos, olha que Moisés, até aquele momento, lá em Êxodo 33, se você quiser conferir, pode ir lá, do versículo 13 ao 18, Moisés está rogando a Deus a sua presença, e ele diz: Senhor, se tu não vai conosco, não nos faça sair daqui. Esse é um tempo bendito, amigo. Ah, querido irmão, que você precisa dizer: Deus, eu preciso da tua presença, eu me humilho na tua presença, eu me encurvo a ti, Senhor, diante da tua presença, para o louvor e a glória do seu nome. Então, querido, invoca ao Senhor. Olha o versículo 15 que ele diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, querido, é tempo de invocar a Deus. Invoca a Deus pela tua vida, invoca a Deus pela tua família, invoca a Deus pela tua parentela, pelos teus pais, avós. Querido, invoca o nome do Senhor. Ah, lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Então, querido, esse é um tempo de invocar a Deus. E o Salmo diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, querido, eu quero ir então os últimos textos. O versículo 16 é o triunfo do Salmo. Preste atenção ao que diz lá: saciá-lo-ei com longevidade. Longevidade é vida longa. Mas eu quero trazer você para pensar o seguinte: a vida eterna, a vida que não tem fim, é uma vida longa, muito longa, muito longa. E ele termina dizendo: lhe mostrarei a minha salvação. Aqueles que têm a salvação garantida, queridos irmãos, amigos, eles gozarão eternamente na presença de Deus. E eu quero levar você lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Perdão, houve aqui um pequeno problema. Apocalipse 21. Vamos lá. Versículo 8. Fala do novo céu e da nova terra. Apocalipse 21, último livro da Bíblia. Lá nas últimas páginas, o fechamento de todas as coisas, o final da história aqui na terra, porque o final para os salvos não tem final. A Bíblia diz que nós estaremos para sempre com Ele, gozando as delícias dos céus. E olha o que João viu, querido. Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E então vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida.
O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, queridos, aqui está o fim de todas as coisas na terra. Quando o salmista diz: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, está apontando para a salvação eterna, para a vida eterna que gozaremos com Cristo lá na glória, aonde não haverá choro, não haverá coronavírus, não haverá tuberculose, não haverá nada disso, queridos. Eu quero convidar você a virar a página, Apocalipse 22, que diz um pouquinho da Nova Jerusalém. Como será essa cidade? Uma cidade maravilhosa. Apocalipse 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Oh, querido, aleluia! Aqui está a nossa esperança, a nossa alegria e coroa, é a vida eterna com Cristo. Lá não haverá qualquer maldição, nem coronavírus, nem qualquer outro vírus. Não haverá morte, nem doença, nem lágrimas, somente alegria. Queridos irmãos, fiquem firmes, amigos, distantes, no Brasil, no Nordeste, em Minas Gerais, no Paraná. Ah, queridos, que maravilha, né? Podemos nos reunir agora de toda parte do mundo. Podemos sair de um culto e ir para outro. Já está começando a live do pastor Josué Martins, meu discipulador, homem de Deus. Então, quando você sair desse canal, vá para o outro canal. Como poderia assim sair de um culto e ir para o outro? Mas, por causa do coronavírus, nós temos esse privilégio. Ouvir um pregador, depois ouvir outro e mais outro. Ah, querido irmão, louvado seja Deus. Deus é muito bom. Fique firme, não desanime. Esse é um tempo maravilhoso. Vai ter provação, vai ter escassez de alimento, o salário vai diminuir, mas Deus está conosco. Deus é bom. Ele dará o recurso, Ele dará o alimento, Ele dará o pão que vai vir do céu. A glória de Deus nós vamos ver, querido. Isso é melhor do que o pão material. Vamos orar. Eu aguardo vocês novamente a quarta-feira, nesse mesmo horário, 18 horas, quarta-feira. Se Deus assim permitir, se Jesus não voltar, se Ele tardar um pouco mais, nós estaremos juntos então, quarta-feira, às 18 horas. Oremos, queridos. Senhor, nós te adoramos por esse tempo. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus de glória, tu és um Deus que tem o mundo na palma das tuas mãos. Ah, Senhor, já dizia o profeta Isaías, tu tem o mundo na palma das tuas mãos, o coração dos homens está na palma das tuas mãos. Senhor, rogamos pelo nosso país, pela nossa cidade, pela Espanha, onde está Sandra. Deus, guarda ali a Sandra, guarda a Poliana, os missionários da Avante que estão na Espanha, Senhor, os missionários que estão na Tailândia. Deus, guarda os missionários que estão na África, a Paula e o Wellington lá em Uganda, os demais missionários. Meu Deus, guarda o teu povo em toda a terra. Meu Deus, guarda a mente dos governadores, a mente dos presidentes, os primeiros ministros, Senhor, os países, Senhor, que podem ajudar mais, dar mais recursos, mais alimentos, Senhor.
Tem misericórdia dos pobres e miseráveis, aqueles que não têm o pão de cada dia, aqueles que não têm um salário fixo, Senhor, não trabalham de carteira assinada. Toca nos governantes, Senhor, acelera, ajuda, Senhor, não só no Brasil, mas na América do Norte, em toda a América Latina, Europa, Ásia, Senhor, e África. Ah, meu Senhor, guarda as pessoas, os médicos estão trabalhando sem parar, dá o teu descanso, o teu renovo, meu Deus, aqueles que estão infectados, Senhor, cura milagrosamente. Ah, não tem uma vacina ainda, meu Deus, cura de maneira milagrosa os infectados, guarda as crianças, guarda os médicos, guarda os adultos, anciãos, Senhor, quantos estão partindo que não te conhecem, Deus, os italianos, os espanhóis, os iraquianos, os chineses, meu Deus, os norte-americanos, tem misericórdia, Deus tenha misericórdia, que a luz do Evangelho possa brilhar, coloca médicos, cristãos, enfermeiros para pregar a eles, Senhor, revela-te a eles, Senhor Jesus, nesta hora de angústia, muitos estão angustiados em sala de hospitais, não tem ninguém, não tem visita, ninguém pode chegar, Jesus aparece para eles, revela-te a eles, Senhor, pela tua bondade, e salva centenas, salva milhares, Senhor, e leva para o céu, para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome. É a nossa oração, nós te rogamos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Deus te abençoe aí na tua cidade, Deus te guarde. Querido irmão, Deus te fortaleça, fique firme, não desanime, leia a palavra, ore ao Senhor, busque ao Senhor, ouça aí o seu pastor, ouça homens de Deus que estão pregando, pregadores ungidos, pregadores santos, queridos, preste atenção no que você está ouvindo, não ouça qualquer pregador, não ouça qualquer um, ouça gente indicada, gente séria, gente santa. Querido, Deus te abençoe, fique com Deus, um forte abraço, até a quarta-feira, se Deus permitir e Jesus não voltar. Um forte abraço. Deus te guarde.